Saudações 101! Como é que você tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Dados 101. Hoje a gente vai falar sobre como calcular a diferença entre duas datas no Power BI. Vou passar para vocês algumas particularidades dessa função e também algumas informações importantes. O vídeo é depois da vinheta. Bom, iniciando aqui então, a gente tem duas colunas. Imagina que você tenha aí uma tabela que tenha duas colunas onde você deseja calcular a diferença de data entre essas duas colunas. Então, eu peguei dois exemplos muito simples aqui. Imagina que a gente tenha uma tabela de entregas de pedido. Você tem a data que foi entregue o pedido e, de fato, a data que finalizou, quando o cliente confirmou, alguma coisa assim. E você quer saber a diferença, né, entre esses dois campos de data. Para isso, a gente tem uma função muito simples. Eu vou criar uma coluna aqui só para deixar bem explícito nesse exemplo. E a gente chama essa coluna de diferença em dias. Qual é essa função? A função é a dateDiff. A dateDiff, ela pede três argumentos. O primeiro argumento, ela vai solicitar qual é a data que a gente vai partir para fazer esse cálculo. É importante, nesse momento, que você use a menor data, para que o número não fique negativo. Então, a gente vai usar aqui a data de entrega, que é essa coluna aqui, vírgula, qual o segundo parâmetro? A segunda data que a gente quer, nesse caso é a maior data, então no nosso exemplo é a data de finalização. E por último, qual é o valor que você quer? Então, nesse primeiro exemplo, a gente vai usar a diferença em dias, né? Quantos dias entre a data da finalização e a data da entrega? Então, a gente chama a função day. Fecha o parênteses. E eu vou trazer essa coluna aqui só para a gente ver se realmente faz sentido. Então, aqui a gente tem a diferença entre dias para essas duas colunas. E aí eu deixei um outro exemplo aqui para usar essa mesma função, que é a dateDiff, mas para trazer em meses. Por que eu deixei ela separado aqui? Para realmente mostrar para vocês algumas particularidades que essa função apresenta. Então, eu vou criar também uma coluna, vou chamá-la de diferença em meses. A função é o mesmo parâmetro, dateDiff, ele pede a menor data primeiro, então a nossa menor data aqui, ele chama data, a coluna. A segunda é a data da entrega, nesse exemplo aqui, só para calcular em meses a diferença, tá? Então, a data da entrega. E aí, por último, a gente vai trazer, então, em meses, month, e não mais em dia. Vamos ver como ela fica. Vou trazê-la aqui para que vocês vejam. E aí, uma particularidade, deixa eu até aumentar aqui, que esse era um caso que eu queria trazer para vocês exatamente por isso. Vou criar uma nova coluna e vou chamar ela só de diferença aqui, só para conseguir errar as três vezes que eu escrevi diferença. 4 agora. Diferença. Vou trazer o dateDiff, que é o data entrega. Eu
vou trazer a diferença em dia para deixar bem claro o que eu estou querendo mostrar para vocês. O Date Diff trabalha com o número inteiro. Para meses, ele vai trazer como se fosse um arredondar para baixo. Então, veja que, por exemplo, nessa primeira linha, a diferença entre essas duas datas são de 100 dias, que dão 3 meses de fato, mas ele não trabalha com valor decimal, tá? Então, você não vai ter um 3, alguma coisa aqui. Beleza? É só para você ficar muito atento com isso, que dependendo do que você estiver fazendo, vai fazer uma grande diferença. Como a gente sempre costuma reforçar no canal, não existe um jeito único de ser feito. Você consegue chegar ao mesmo resultado com outras fórmulas, outras funções. É sempre o que for melhor para você, a melhor maneira que você se adequar à fórmula. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo do canal. Um abraço!